Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta-feira de live. Espero que todos estejam bem, passando bem. Estamos aqui para conversar sobre cães, para entender melhor os nossos cães, para oferecer aquilo que temos de melhor para os nossos cães, sem dúvida nenhuma. Então a quarta-feira é o dia para isso. Se você está aqui para isso, está num dia bom, está na hora boa e eu deixando o meu áudio vazar aqui sempre. Boa noite para todos até agora. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos lá. Vamos começar que o dia que tá hoje, além de estar calor, bastante calor, então estamos agitados, todos agitados. Hoje eu já contei algumas histórias para vocês aqui e uma dessas situações é uma que se repete com bastante frequência, que é de uma vizinha minha. Quando eu digo vizinha, é uma pessoa que eu sempre vejo na região. Eu não sei nem se ela necessariamente mora próximo provavelmente, mas não sei se ela mora ao lado, se no mesmo condomínio que a gente reside aqui. E ela sempre, todo dia, está passeando com o cãozinho dela. Sempre. Às vezes está bastante frio e você olha lá está ela passeando. Eu acho que são 7h30, 8 horas da manhã, não sei exatamente o horário, mas esse horário é um horário que ela sempre está ali. É regular, é rigoroso, é religioso ela estar ali com o cãozinho dela para fazer o passeio matinal. Eu não sei qual é o objetivo desse passeio. Eu nunca conversei com essa minha vizinha para poder saber que tipo de passeio é esse que ela está fazendo pela manhã com o cãozinho dela. Se é um passeio para ele poder explorar, para ele poder sentir outros cheiros, se é uma atividade física logo pela manhã, ou se é um passeio para fazer um xixi e cocô, né? Isso acontece também do cãozinho, da pessoa passear com o cãozinho para ele poder fazer um xixi e um cocô na rua. Eu não sei qual é o objetivo desse passeio. O fato é que rigorosamente, todo dia, está ali ela passeando com esse cãozinho. Não sei quanto tempo também eles fazem de passeio, mas eu sempre vejo eles nesse horário aí, perto desse horário. Não sei de finais de semana também, quando eu mudo o meu horário também, acho que não consigo ter certeza. Mas ela está lá. E aí eu pergunto, isso é uma rotina? Será que isso a gente pode considerar como uma rotina, o cãozinho passear sempre no mesmo horário, ou o que ela está fazendo com o cãozinho sempre no mesmo horário, no mesmo lugar? Eu já levaria para uma outra questão. Uma outra forma de enxergar isso. Eu consideraria isso como uma mesmice. E não pelo lado pejorativo da palavra de mesmice, mas ele é diferente de ser uma rotina. Espero que durante a live aqui a gente entenda um pouco isso, mas você fazendo a mesma coisa, no mesmo horário, igualzinho, repetidinho, sem falhar nenhuma vez, isso é uma mesmice. Você cai sempre fazendo a mesma coisa automaticamente. Isso é super normal, inclusive com nós, né? Se a gente for pensar numa rotina de alguém que sai cedo para trabalhar, provavelmente a pessoa deve acordar no mesmo horário, ou são aquelas pessoas que colocam o despertador e põe sonecas, né? Vários sonecas, ou seja, começa despertando um horário, só que na verdade ela vai acordar só dali a 15 minutos, meia hora. Mas ela faz isso todo dia. Aí levanta, provavelmente tem um ritual de higiene que deve ser igual, né? A gente vai lá no banheiro, faz o que precisa fazer, escova os dentes, lava o rosto, sei lá. Aí vai para a sala ou para o lugar onde ela come, na cozinha, e toma um café da manhã. Na maioria das vezes a pessoa faz exatamente a mesma coisa, entra no automático. Pode ser considerado uma rotina? A pessoa vai lá, pega o pão com a mesma mão, pega a mesma faca, corta do mesmo jeito, em cima do mesmo lugar, passa o mesmo tipo de... Pode ser margarina, manteiga, requeijão, maionese, sei lá. Faz esse mesmo processo, senta no mesmo lugar do sofá ou na mesa onde a pessoa costuma comer e faz isso diariamente. Isso entra como mesmice, porque você não precisa pensar para fazer isso. Você não precisa, o seu corpo já absorveu e ele faz isso automaticamente. Então isso não é além de uma rotina, não é uma rotina mais. Isso já é uma coisa automática, que você não pensa mais para fazer. Eu acho que a gente precisa entender que rotina é uma coisa onde você precisa, sim, ter novidades, ter coisas acontecendo diferente. Se a gente for encaixar dentro dessas situações, falando do cãozinho, falar do ser humano às vezes é besteira, mas a gente passear com o cãozinho em outro lugar.
A gente sai no mesmo horário, tudo bem, sem problema nenhum. De repente você tem elevador no seu condomínio, aí você desce alguns de elevador, alguns de escada, inverte isso, faz uma saída por um outro lugar, vai em direção a um outro lugar, né? Vai por uma outra direção. Isso é mais uma cara de rotina que precisa ser pensada quando a gente fala de cães do que uma mesmice. Lembra que a mesmice, tudo aquilo que você faz automaticamente, que não muda nada, não muda uma vírgula, não muda um lugar de sentar, você não muda nada, vira uma mesmice, não deixa de ser uma rotina, mas é uma mesmice, você não precisa pensar para isso. Será que isso é saudável para a gente? Imagina para os nossos cães. Então vamos começar a nossa live oficialmente agora, uma rotina a provas de erro, a prova de erros, a prova de erro, tanto faz aí como você entender isso. A dona Elizabeth já colocou aqui, ó, que é exatamente assim, é roboticamente, isso, esse termo é bem interessante aqui que a dona Elizabeth colocou, que é roboticamente, vira automático. Quando você aperta um piloto automático, né, no carro, para quem tem no avião, eu acredito que funciona dessa forma. Você aperta no piloto automático, o veículo não precisa pensar, ele vai seguindo aquela rota ali e você também não precisa fazer mais nada. Você fica ali de braço cruzado, numa boa, e automaticamente, sem ninguém pensar, se mantém aquela direção, aquela velocidade. Geralmente é assim, deve ter outros, lógico, mas o que eu conheço de automático é esse tipo de coisa. Então vamos lá. Começando com as nossas perguntas que fiz nas enquetes do Instagram. Boa noite, desculpa, né? Eu falei que ia começar a live aqui, não falei boa noite para todos que chegaram. Então, boa noite mais uma vez. Se você tiver dúvidas ou sobre o tema da live ou alguma outra situação que você queira de repente resolver, pode colocar aqui na interrogação, que em qualquer momento, aqui em breve, tem um momento específico onde eu vou ali e vejo as suas dúvidas, as suas perguntas, e se for pertinente e couber aqui na live para a gente responder rápido, eu vou lá e respondo para você sem dúvida nenhuma. Vamos seguindo. Filhotes. Lembra que estamos falando de rotina. Filhotes devem comer mais vezes que os adultos. E eu estou falando de cães, né? Rotinas de cães. Filhotes e adultos. Cães adultos. Se eles devem comer mais vezes. Falando de rotina. Não. Ele não tem que comer mais vezes. A questão é quantas vezes você vai dar para o seu cãozinho para se alimentar, quantos horários de alimentação você vai fazer para ele. Isso vai depender muito da rotina que você tem. E você saber exatamente quais são as necessidades que aquele seu cão apresenta. Então, se você tem um filhote, o que acontece mais com os filhotes? Eles têm o estômago menor, super normal, mas eles precisam comer de acordo com a idade e o tamanho deles. A gente não tem que ficar oferecendo alimento o tempo inteiro, nem pode ficar oferecendo alimento o tempo inteiro, ele precisa ter um processo de digestão, né? Todo esse processo físico aí, biológico, para poder fazer um cocô. É que muitas vezes os cães, eles dormem mais, porque o nível de energia deles acaba sendo mais baixo, então eles gastam muito rápido, aí eles cansam muito rápido, aí eles dormem, recarregam muito rápido, aí eles voltam ativa novamente, e você acaba oferecendo alguma coisa para ele, ele está naquele pico de energia, e vai e aceita essa comida, que é a forma como você interagiu com ele ou está interagindo com ele, principalmente quando as pessoas deixam o pote de ração disponível, daquilo que a gente sempre fala, né, de não deixar o pote, não é interessante, não é legal para a saúde e para o psicológico do seu cão deixar a comida disponível. Só que imagina um cãozinho, filhotinho, ele acorda, pum, aí ele vai, faz um xixi, faz um cocô, aí ele passa ali onde está a comida, aí ele vai, bebe uma água, aí ele vai, come uma coisinha, ele vai petiscando, né, guloseimando. Só que isso pro organismo do cão não é saudável, ele fazer isso. Se a gente fosse falar de uma fórmula padrão, uma coisa que funcionasse para todos os cães e seria o ideal, seriam 4 vezes. Se o cão se alimentar 4 vezes no dia, seria ótimo, maravilhoso, porcionado, de acordo com a porção diária, né, falar do dia do seu cão, você fraciona ela em quatro porções e oferece em 4 horários diferentes. Esse seria o mais ideal, porém, estamos falando de rotina. Se dentro da sua rotina, dentro daquela rotina que você está criando com o seu cãozinho, dentro das possibilidades que você consegue oferecer, você encaixa dentro dessa sua rotina. Se você só consegue oferecer uma de manhã e depois uma mais à noite, não tem problema, desde que seja feito religiosamente,
com o seu cãozinho tenha esses horários, né, para ele poder comer ali, ele tenha o apetite desenvolvido, para a hora que você colocar essa comida, ele ir lá e se alimentar prazerosamente, saudavelmente, para poder absorver esses nutrientes de forma mais acertada, mais adequada. É lógico que tudo isso é acompanhado junto com uma pessoa especialista veterinária ou nutróloga também, dão essas orientações de quanto você deve oferecer para o seu cãozinho. Mas sempre ficar de olho. Isso acontece demais com filhotes de ficarem, não vou falar obesos porque não chega a ficar porque tem muita energia, mas estão sempre com aquela barriguinha, né? Então imagina que essa barriguinha é porque ele comeu demais naquele momento. Então você fraciona e dá em horários separados. Se você puder dar 4, perfeito. Se puder dar 2, dá 1 aqui e a outra mais lá na frente. Se puder dar 3, dá 3. Se puder só dar uma vez para o cão, não é o ideal, mas se você encaixar isso na rotina e fizer a quantidade certa, de uma forma certa, sem dúvida nenhuma, seu cão vai estar muito bem. Não tenha dúvida disso. Então a verdade é, não, cães filhotes não devem, é isso? Não devem comer mais que os adultos. As porções e as quantidades devem ser as mesmas. A quantidade que você consegue oferecer para o seu cão, mas nunca mais do que 4. Não faz sentido você colocar, o seu cão vai estar sempre em trabalho de digestão, o que não vai fazer bem para a saúde dele. Ele precisa ter esse processo sempre perfeitinho. Aí a papo de casa aqui colocou barriguinha fofa, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. A gente acaba romantizando, né, essa questão do animal comer demais e ficar com essa barriga ali que aparentemente pode parecer fofo, mas imagina que para a saúde dele não está sendo bom. O ideal é que ele coma ali saudavelmente, não fique estufado a ponto de dormir. Tem muitos cães que comem e vai dormir de tanto que já comeu ou naquele momento comeu demais. Então não vamos romantizar as barriguinhas fofas dele. Vamos respeitar a barriguinha normal dos cães. Senão a gente sempre vai acabar alimentando eles mais do que o necessário. Vamos seguindo lá. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, podem dar a opinião de vocês sobre isso também. Essa pergunta aqui tem a ver também com o que eu falei, com a história que eu contei agora no começo da live. Quantas vezes o cão deve passear durante o dia? Eu estou sempre colocando na maioria das perguntas aqui o deve, o que deve fazer, para que a gente entenda que isso não é uma obrigatoriedade. Então tudo que a gente responder aqui de dever para fazer com o cão vai ser muito específico do seu cão. Você entender a rotina dele. Então quantas vezes o cão deve passear durante o dia? 1 ou 2? 3 ou 4 ou mais de 4? Eu ponho essas perguntas, essas respostas aleatórias, né, que às vezes fica com dúvida de responder. E fica fazendo uma matemática ali. Quanto tempo? 2, mais 4, mais 3. A verdade verdadeira é quantas você puder. Quantas o seu cão aguentar. Lembra que a gente nunca passa o limite do cão. A gente nunca faz passeio para cansar o cão. Esse não é o objetivo. O passeio é muito mais uma atividade sensorial para o seu cão e muitas vezes social. Depende do lugar onde você passeia. Então, quando você faz aquele passeio o automático, na mesmice para o cão, imagina que na cabeça dele não há novidades. Não acontece nada demais. Então, esse passeio você pode repetir quantas vezes você conseguir no dia. Porque para ele não vai mudar muita coisa. E é até bom, saudável para ele, porque ele vai estar fazendo uma caminhada. Lembra que o passeio nunca é uma atividade física, não é para gastar energia, mas ele vai estar fazendo essa caminhada, vai estar sempre ativo. Porém, os cheiros, os barulhos vão ser sempre os mesmos. Isso a gente acaba fazendo quando a gente está fazendo um treino com um cão. Quando eu falo treino, entendam que são atividades que a gente faz com o cão, exercícios, né? A gente pode considerar dessa forma também, para ensinar algumas coisas para os cães. Então pode ser entendido como treino. Quando você faz esse passeio na mesmice, geralmente são para corrigir problemas. O cão já apresenta uma dificuldade no passeio, aquele cachorro que puxa muito, fica muito agitado, muito eufórico, às vezes muito medroso. Então a gente encaixa na rotina do cão um passeio de mesmice, que é no mesmo lugar, nas mesmas horas, ou seja, vai estar sempre tudo igual, até que o cão esteja preparado para aquela situação de passeio. Ele já não fique mais eufórico, porque é mesmice. Entenda que isso para o cão é bom para ele se controlar.
Mas depois que já existe esse controle, por isso que eu falo que a gente aplica em treinos, para poder modificar, para poder ajudar o cão a sair de uma situação anterior, que não é o ideal. O ideal é que desde o começo seja bem feito. Então, se já tem um problema, a gente aplica um passeio de mesmice, mas não é para manter esse passeio. O cão precisa se aventurar, o cão precisa enfrentar outros desafios, entender novas situações. Então, o passeio da mesmice para a rotina não é bom, porque chega uma hora que ele não muda nada. Fica automático, o cão não precisa pensar, o cão não precisa se esforçar, o cão não precisa entender nada novo, porque ele é igualzinho. Mas se você conseguir fazer passeios com o seu cão de forma que sejam saudáveis para ele, ou seja, ele vai se dar bem, ele vai cumprir os objetivos do passeio, vai conseguir voltar numa boa, sem puxar, sem ficar ansioso, sem ficar com medo, e você não precisa aplicar esse passeio da mesmice, quantas vezes você conseguir, tá ótimo, desde que não canse o seu cão. Se você tiver um cão que é mais idoso, talvez fazer muitos passeios, de repente o traçado, o trajeto que você faz é um trajeto que tem algumas nuances, degraus, calçadas, você precisa ficar atento às articulações do seu cão também. Se ele é um cãozinho muito filhote e você ficar fazendo ele descer e subir escada muitas vezes, percebe que tudo isso que eu estou falando é você entender o seu cão, em que fase ele está ou qual é o físico dele, para que você possa oferecer. E aí eu vou falar uma vez. Se você consegue fazer um passeio no dia com o seu cão, por isso que eu estou falando de dever. Quantos deve? Você deve fazer aquilo que você consegue fazer com sucesso e que faz bem para o seu cão. Que ele está bem, que ele gosta de fazer, está sempre calmo, sabe como reagir ao passeio em lugares diferentes, não a mesmice. A mesmice vai ser normal. Você fazer passeio de mesmice com o seu cão, você não está dando nada de novo para ele. Então, você pode fazer uma só, bem feita. Sem dúvida nenhuma, entendendo o seu cão. Agora, se der para fazer e você tiver tempo, seu cão tiver tempo, seu cão gostar e tiver energia para isso, quantas você conseguir? Não tem limite para fazer passeio. Não, tem limite sim. O limite não pode cansar o seu cão, de jeito nenhum. Beleza, nossa, agora deu uma de... Entreguei minha visão, que eu dei uma esticada aqui no telefone e me afastei, mas de perto eu também enxergo. Cães devem dormir a noite toda. A gente sempre fala aqui pelo menos eu falo com bastante frequência, essa questão de você oferecer descanso para o seu cão, que é muito importante para a saúde dele, principalmente para o dia que vai começar. Ele está já com os níveis de energia mais baixos, com os níveis recarregados, ele está com o estresse dele drenado, porque ele conseguiu descansar, ele conseguiu mandar embora toda essa tensão que ele tinha ali. Então, dormir bem, é isso? Não dormir a noite toda, sempre, sem dúvida nenhuma, o cão precisa dormir, é como nós precisamos dormir bem, dormir a noite toda, sem dúvida nenhuma. Pode escapar uma vez ou outra? Até pode. Não vai fazer tão mal assim, pelo menos depende muito de como você é, de como é a sua rotina e como é a rotina do seu cão, se isso vai fazer bem para ele. Então, uma questão de dever dormir, sim, devem. Agora, tem algum problema se uma vez ou outra o seu cão acordar mais cedo, o seu cão dormir mais tarde, o seu cão acordar durante a noite? Não tem problema, desde que você entenda que isso foi esporádico. Isso não é uma rotina do seu cão. A rotina do seu cão é dormir e acordar só lá no dia seguinte, quando a casa acordar, quando a família acordar. Às vezes muitos cães acordam para poder fazer um xixi à noite. Olha que rotina desequilibrada que esse cão tem. Provavelmente a alimentação dele foi num horário muito próximo de dormir, ou é um cão que tem dificuldade de fazer um xixi na frente das pessoas e ele espera que todo mundo vá dormir. Olha quanta coisinha a gente pode colocar para entender que a rotina não está saudável para o cão. Ele acordar de vez em quando, tudo bem. Chamar para as pessoas para acordar, pular na cama ou onde você dorme, latir, tem cachorro que vem late, faz barulho na porta, às vezes o cão dorme do lado de fora, né? Depende de como é a sua experiência, a sua expectativa com cães aí, você coloca ele para dormir em algum lugar. Ele te chamar de manhã para poder se alimentar, será que é saudável mentalmente para o seu cão? É essa reflexão que a gente precisa fazer sempre que a gente tem um cão em casa. Será que está saudável para ele precisar chegar a um ponto onde ele não consegue ficar sem aquela situação? Ele não consegue fazer
de uma forma diferente, em um horário diferente. Lembra do que eu falei exatamente do dormir? Ele pode, de vez em quando, acordar no meio da noite, não tem problema nenhum, mas a rotina não pode ser essa. E a alimentação, ele pode comer em horários diferentes também. Ele não pode ser o cão que, se passou o horário, pelo amor de Deus, eu preciso passear, eu preciso comer. Olha a dificuldade que esse cão tem nessa rotina. O quanto ele não consegue superar as próprias dificuldades. Ele não consegue lidar com os insucessos, nem sei se existe essa palavra, mas com as coisas que ele não consegue cumprir o objetivo. Ele não tem paz, ele não consegue ficar sozinho. Olha o quanto de coisa não saudável tem que o seu cão está te mostrando em uma rotina que não está muito bem estabelecida para ele. Então dormir, deve dormir a noite toda, sempre, todas as vezes. Uma vez ou outra dá uma escorregadinha? Tudo bem. 2 vezes? Eita. 3 vezes? Opa, peraí. Tem alguma coisa errada acontecendo ou na rotina ou com a saúde do seu cão. Então é muito importante ter essas coisas muito bem oferecidas, muito bem inseridas na rotina do cão, para que você consiga perceber qualquer dificuldade ou qualquer mudança que o seu cão esteja apresentando e resolver isso de uma forma mais rápida. Vai fazer muito bem para a saúde do seu cão. Tem uma pergunta que eu fiz, eu não pus a pergunta aqui hoje, né? Eu vou pôr a pergunta aqui, não tem problema não. O que não pode faltar na rotina do seu cão, é isso? O que não pode faltar, e aí vocês já podem responder também. Mesmo você que não tem um cão, você imaginar o que não pode faltar numa rotina de um cão. O que não pode faltar na rotina do seu cão. Gigante essa pergunta. E eu vou deixar essa pergunta fixada aqui para quem entrar agora e para que vocês lembrem também qual é a pergunta. E pode... Opa, não fixou. Não sei. Acho que fixou. Não fixou não. Bom, tudo bem. A pergunta é essa. O que não pode faltar na rotina do seu cão? Deixa eu ver se alguém respondeu. Deu tempo de vocês responderem? Não deu tempo de vocês responderem. É que às vezes tem esse delay, né? Não tem problema. Eu já vou começar a dar a minha opinião aqui sobre o que não pode faltar na rotina do seu cão. Mas é legal que vocês também deem a sua opinião. E sem medo. Lembra que a gente não está aqui para poder crucificar ninguém. Não, a ideia aqui é justamente a gente pensar. A gente colocar para fora. De repente a gente encontra soluções maravilhosas. Lembra que todo dia, todo momento estamos aprendendo coisas novas sobre os cães. E eles aprendendo sobre nós. O que não pode faltar na rotina? A responder aqui, ó, foi rápido, mas responderam na tela. Não responderam nas perguntas. Tudo bem, não estou falando que está errado, tá ótimo. A Eloá colocou aqui, ó. Valeu, Eloá. A Eloá tá na sala, só pode. Não pode faltar brincadeira juntos. Eu gosto às vezes do jeito que a Elo coloca as situações, porque ela sempre acrescenta uma frasezinha, uma palavra que faz muita diferença. Que é, nessa situação aqui é o juntos. Não pode faltar brincadeira. Imagina essa situação, não pode faltar brincadeira. E aí tem várias formas do cão se entreter com brincadeiras. Você pode dar para ele um brinquedo e ele ficar ali sozinho. Você pode dar uma garrafa PET, cães amam, né? Com ração dentro, toda furadinha, enriquecimento ambiental, e deixar lá o cão se divertindo, se entretendo sozinho. É uma boa situação? Sem dúvida, é ótimo existir isso. Mas você fazer junto, você participar disso com o seu cão, não tem preço. Lembra que eu sempre falo de você usar o seu tempo com qualidade com o seu cão. Não é simplesmente você gastar um tempo e falar, não, vou jogar uma bolinha para ele aqui, ó. Que às vezes você está pensando isso, então vou ficar jogando bolinha para ele. Onde que está essa interação? Ou esse juntos? Só o fato de você ficar jogando a bolinha? Será que você está prestando atenção na distância? Você está prestando atenção como o seu cão corre? A vontade que ele tá para pegar isso? Você está variando as direções? Você está esperando ele chegar e dando uma orientação para ele? Ou esperando trabalhar um autocontrole dele? Ou algum truque para que ele possa receber essa bolinha novamente? Olha o que é o junto. Às vezes a gente está presente. É igual o automático, que eu falei agora da mesmice. Você pega a bolinha, sua mão tá num controle ou num celular e joga. Aí o cão vem, aí te cutuca na perna, você pega a bolinha e joga. Tá junto? Sem dúvida nenhuma, não. Não está junto. Ele tá brincando? Tá. Então é importante a gente entender isso. O que não pode faltar na rotina do seu cão é brincar juntos.
E foi exatamente a forma que a Eloá colocou aqui. Achei maravilhoso isso daí. O Paulo já escreveu aqui, o Paulinho já colocou comida e água também. Essa era uma das situações que eu ia levantar, vou levantar inclusive, quando a gente fala de necessidades básicas do cão. Eu tenho 3 lives que eu falo sobre necessidades fundamentais do cão, necessidades básicas e necessidades específicas do cão. Quem quiser depois lá dar uma olhada nessas lives aí, conteúdo super rico, mas pode focar só na última, nas necessidades específicas. Mas se você conhecer todo o processo, acho ótimo. E entra comida e água. Parece que é uma coisa meio óbvia, não pode faltar na rotina do seu cão comida e água. Aqui a gente está falando de necessidade fundamental. É uma coisa que não pode faltar para o seu cão, comida e água. Só que eu quero falar de necessidades básicas do seu cão. É uma comida de qualidade, oferecida de uma forma certa para o seu cão, com horários para ele poder comer, com quantidades ideais para ele. Sem dúvida nenhuma, aí a gente fala que isso não pode faltar na rotina do nosso cão. Água para o nosso cão. Sempre. À vontade. Trocada. Fresca. Filtrada. Olha que interessante a diferença da gente simplesmente falar comida e água, que é super normal. A gente vai falar comida, água, carinho, banho. A gente entra nessa questão de colocar na mesmice. De, é uma coisa automática. Comida e água eu vou dar para o meu cão. A gente precisa transformar isso numa rotina saudável. Não numa coisa que acontece porque precisa acontecer, que é fundamental para o cão comer e beber água, senão não existe nem vida. Nem só do cão, de todo mundo não existe vida se não tem comida e água. Então, sem dúvida nenhuma, necessidades básicas dos cães precisa constar e existir na rotina do cão. Oferecer alimento, oferecer higiene do ambiente onde ele vive, o lugar onde ele está, a própria higiene do cão também, depende de cada cão o tipo de higiene que vai ser oferecida. Atividades físicas, precisa constar diariamente. Atividades cognitivas, o seu cão aprender alguma coisa ali. Atividades sociais, a famosa socialização. Isso envolve tudo e qualquer coisa que possa existir de novo no dia a dia do seu cão, na vida do seu cão. E abrigo, que é aquele lugar famoso onde o cão se sente seguro e pode dormir numa boa, descansar de verdade. Essa necessidade básica não pode faltar na rotina do seu cão, de nenhum cão. Quando você traz um cão para casa, necessidade básica precisa ser suprida, para que você tenha um cão tranquilo, equilibrado, saudável, com qualidade de vida, para aumentar a longevidade do seu cão, sem dúvida nenhuma precisa ter. Então, se você quer ter um cão ou já tem um cão, o que não pode faltar numa rotina dele, necessidades básicas. E por que eu falo assim, genericamente, necessidades básicas? Porque a gente não pode colocar na mesmice. Não é você chegar e falar, vou alimentar ele nesse lugar, com essa quantidade, todo dia do mesmo jeito. Vou dar essa água nesse lugar toda hora. Vou socializar ele no mesmo lugar, com os mesmos cães ou com as mesmas coisas sempre. A gente entra na mesmice, a gente entra no automático. Seu cão não se prepara para novas coisas, não consegue enfrentar desafios, porque não acontece nada de novo. Lembra da zona de conforto? Acho que é isso que eu falei, né? Tem uma zona de conforto. Isso quer dizer que o seu cão não pode sair dessa zona? Não, ele precisa sair. Só que ele precisa sair de forma controlada. Até o ponto onde ele consegue entender que essa nova realidade é a zona de conforto dele. Então é isso que a gente precisa entender de rotina dos nossos cães. O pessoal se comunicando aqui, ó, falando, ficando feliz um com o outro. E vamos que vamos. Deixa eu levantar uma questão antes da gente continuar a próxima pergunta aqui. Eu fiz assim que eu fui olhar o tempo de live para não estourar muito também. Se a gente... Às vezes a gente fala, cão precisa ter rotina, pessoal. Tem que ter rotina o seu cão. Entendam, de tudo isso que a gente está falando, ainda vai falar, que cão sempre tem rotina. Sempre. Se não é você que cria, é ele que vai criar. Da forma que ele quer, fazendo as coisas que ele precisa, do jeito que ele precisa, na hora que ele precisa. E aí cai exatamente com aquilo que eu falei na hora de dormir. O cão acordar de manhã para poder te acordar para vir um alimento, para vir uma comida, para vir um carinho, para vir um passeio, para ir no banheiro, para fazer um xixi. Então a rotina ela sempre vai existir. Isso não quer dizer que ela é saudável ou é boa para o seu cão. Essa é a grande sacada de toda essa live. É a gente entender que a rotina sempre vai existir, só que a gente precisa trabalhar para que ela seja boa. Sem dúvida nenhuma, a rotina o cão vai criar. Pode ter certeza, se você tem um cão em casa hoje que faz alguma coisa que você não quer, é uma rotina que você não ofereceu.
e que ele precisou criar. Então, sem dúvida nenhuma, cães sempre terão rotina. Então, se você ouvir alguém falando, precisa criar rotina para o cão precisa ter rotina. Você fala, eles têm, ele sempre vai ter. O que precisa é eu oferecer uma rotina de qualidade para o cão, sem dúvida. Faz sentido isso que eu falei? Se não faz sentido, põe não faz sentido, Beto. Se faz sentido, fala troféu joinha para você. Vamos seguir aqui, começa a falar besteira. Próxima pergunta que eu tinha colocado. Onde é ideal brincar? Acabamos de falar aqui de brincadeiras, né? O ideal é brincar dentro de casa ou fora de casa? E aí a gente está falando de ideal. Qual é o ideal dentro de uma rotina de um cão, uma brincadeira? O ideal é dentro de casa. E eu vou te explicar por que o ideal é dentro de casa. Porque dentro de casa é você quem vai fazer. A gente já supre aqui a sua participação nessa rotina do seu cão. Segundo, é você que vai garantir que não dê nada de errado. Terceiro, você que vai garantir que o seu... Eu estou sumindo da tela. Que o seu cão cumpra o objetivo, atinja o objetivo, colha o benefício dessa brincadeira. Esse é o grande segredo da gente fazer em casa. Quando você brinca com o seu cão fora de casa, existem inúmeros fatores que estão fora do seu controle. E não, isso não quer dizer que você não pode brincar fora de casa. Lógico que a gente precisa também brincar fora de casa. Lembra daquela rotina não mesmice? De não fazer a mesmice. Mas seu cão precisa estar preparado para isso. Para poder superar qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer desconforto que aparecer nessa brincadeira. Um outro cachorro que aparecer para brincar, um gato que passar correndo, uma moto, uma bomba que estourar, uma derrapada de carro, sei lá, uma buzina. Seu cão tem que estar preparado para isso. Então, o ideal de brincadeira é dentro de casa. Ali onde você mantém aquele ambiente 100% à prova de erro. Porque você vai estabelecer qual é a brincadeira, aonde vai ser feita, quanto tempo vai ser feito, para que ela possa começar bem e terminar bem. Seu cão sempre atingindo os objetivos, sempre gostando e querendo fazer isso. Então, dentro de casa, façam brincadeiras dessa forma, hein? Lembra da mesmice, pegar a bolinha e jogar, pegar a bolinha e jogar, pegar a bolinha e jogar. Não é disso que estamos falando aqui hoje. É uma rotina à prova de erros. É você garantir que isso dê certo. Então, dentro de casa, você vai garantir. Quando eu falo dentro de casa, eu estou falando no ambiente onde o cão vive, onde você tem o controle. A partir do momento que você saiu de dentro da casa, da casa de onde o cão mora, onde você mora, já não é mais dentro de casa, é um ambiente que você não consegue controlar. Incontrolável. Você deve levar o seu cão, e falando em sair de casa, você deve levar o seu cão para visitar outras famílias. Eu gosto de colocar famílias, porque sempre que a gente vai para casa de alguma outra pessoa, é uma família. Mesmo que seja uma pessoa sozinha. Ela criou ali a família dela. Quem são os livros, as televisões, os computadores? Existe uma família ali. Eu fui no pior exemplo, né? Mas a ideia é justamente essa. Então, quando a gente vai visitar alguém, a gente vai visitar uma família. Sem dúvida nenhuma. Hoje eu tô falando de sem dúvida nenhuma bastante, né? Acho que é para vocês não terem dúvida. A gente deve levar o cão para poder visitar outras famílias? Tô aqui refletindo se a gente deve levar o cão para visitar outras famílias. E acho que a resposta é muito fácil. Eu tô refletindo, mas é muito fácil. Desde que seu cão goste. Que seu cão se dê bem. Imagina uma situação você levar o seu cão para passear sempre. Afinal de contas, esse é o objetivo quando a gente traz um cão para viver com a gente, é que ele frequente os lugares que a gente frequenta também. Ele vá aos lugares que a gente vá. Só que se você vai em uma casa, vamos fechar aqui um cenário, uma casa onde tem uma pessoa que tem medo de cães. E quando eu digo medo, não é aquele medo que, meu Deus, vou correr. Tem receio, não gosta de se aproximar, não gosta que o cão se aproxime. Tem um medo, qualquer que seja o nível do medo da pessoa. Vai fazer bem para o seu cão, primeiro de tudo, estar ali? Não vai fazer. Ele vai estar sempre restrito a alguma coisa, ele não vai poder se aproximar dessa pessoa, essa pessoa não vai querer que ele se aproxime também, ou seja, o clima já não vai ser agradável, vai ter sempre alguém de olho, né, para poder o seu cão não se aproximar dessa pessoa, de repente seu cão vai levar uma bronca, desnecessariamente, porque quem colocou ele nessa situação foi você, ele não estava pronto para isso. Agora, olha que legal, se você prepara o seu cão a ponto dele saber como ficar na casa dos outros.
para poder brincar só quando é chamado para brincar, quando uma brincadeira é iniciada. Lembra daquela situação que eu falei agora do cão vir e te acordar para você fazer uma coisa? É a famosa tutoria quando a gente cuida do cão, né? A tutoria on demand, que é só quando o cão pede que a gente faz alguma coisa. Se o seu cão está preparado e seguro e otimista ali, ó, numa boa, sabe que ele pode ficar ali tranquilo, que assim que tiver uma brincadeira, uma atividade para ele participar, ele será chamado para isso. Olha que legal você levar para uma casa de uma outra família. Aí é maravilhoso. Vai ser ótimo. Só as pessoas que realmente querem interagir com o seu cão e sabem interagir, vão interagir com ele. Ele não vai ficar desambientado ou restrito nessa casa. Principalmente se ele tiver um lugar para fazer xixi, cocô, ele já souber e você já reproduzir esse ambiente nessa outra casa. Olha que legal, que experiência maravilhosa. Então os cães devem sim visitar outras famílias. Se hoje você pensar, não vou levar meu cão, se você já tem um cão e você pensar, não vou levar ele em alguns lugares porque pode ser que dê algum problema, pode ser que ele faça um xixi, pode ser que ele coma alguma coisa que cair do chão. Seu cão não está preparado para isso. E isso é uma responsabilidade nossa, de quem vive com o cão, prepará-lo para estar pronto para esses desafios. Saber exatamente ficar tranquilo, confortável, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma angústia, sem nenhuma dificuldade. Esse é o objetivo. Então o cão deve sim. Você precisa pensar que meu cão vai, em todas as famílias que eu for visitar, ele também vai. Porque ele é parte da família, ele sabe como viver nesses ambientes, como a sociedade funciona. Lembra da socialização? Ele precisa saber como funciona isso. Ah, essa é bem bonitinha. O cão precisa aprender coisas com que frequência? E aí eu coloquei todo dia ou sem pressa. O cão precisa aprender coisas com que frequência? Eu coloquei o sem pressa porque eu queria dar uma ideia, eu ia beber água, mas eu queria dar uma ideia de você respeitar o limite do cão. E aí às vezes a gente cai nessa armadilha de falar, não, vou respeitar o limite do meu cão, vai numa boa, não, hoje tá tudo bem, hoje tá tranquilo, não vou ensinar nada pra ele hoje, não quero forçar ele. Olha a armadilha que a gente cai, de não oferecer coisas para os nossos cães. Eu vou falar de uma forma profissional, mas que precisa ser encaixada na realidade do dia a dia das famílias. Sempre que a gente vai fazer os treinos, vou falar do fazer os treinos porque eu expliquei já como é. Quando a gente vai fazer os treinos com os cães, a gente precisa. É obrigatório checklist que naquele dia, naquela interação, o cão aprenda uma coisa nova. E aí eu digo, o que é uma coisa nova? Porque é isso que pode te confundir às vezes. Você achar que o seu cão precisa, quando você vai ensinar ele a dar a pata, você acredita que naquele momento, naquela interação, ele precisa começar sem saber e terminar sabendo. É aí que a gente cai na armadilha, é aí que a gente força o nosso cão, é aí que a gente passa do limite. E aí você pode falar, então é sem pressa. Não. Você vai recompensar e adquirir os pequenos avanços do seu cão. Só o fato do seu cão mexer a pata, estou dando um exemplo, já é uma coisa que ele aprendeu em uma situação diferente. Se você estava só acostumado a pedir para ele sentar e recompensá-lo da forma como você sempre recompensa, se nessa situação ele permitir que você toque na pata dele, não precisa nem ser ele, já mudou o contexto e ele conseguiu entender que naquela situação também é permitido a presença da pata. Tá ótimo. Mas ele aprendeu uma coisa nova no dia. Ou seja, todo dia o cão precisa aprender uma coisa nova. E quando eu falo uma coisa nova, a gente entra na questão que eu falo da generalização. Quem nunca ouviu, tem alguns vídeos aí que eu sempre falo sobre generalização, mas vou falar agora. É você apresentar comportamentos, né, para o seu cão que ele já conhece em situações e contextos diferentes. Se você entender dessa forma, você vai perceber que todo dia você pode e deve ensinar coisas para o cão. Essa é a frequência. Todo dia terá um lugar novo, uma situação nova, um horário novo. A gente está falando de rotina. É importante o seu cão se alimentar em lugares diferentes da casa, em situações diferentes, com muito barulho, com pouco barulho, na presença de uma outra pessoa, na presença de um outro cachorro. Olha quanta coisa a gente consegue fazer com um único critério. Uma única questão, a questão da alimentação. Milhares de coisas. Quando eu falo milhares, são milhares mesmo. Sem dúvida nenhuma,
milhares de situações diferentes a gente consegue incluir. Então você achar que hoje não dá para ensinar nada para o meu cão de novo? Dá. Sempre dá e deve dar. Quanto mais coisas o seu cão tiver preparado e aprendido, mais preparado para a vida e para a sociedade ele estará. Então vai lá, eu ia falar sem dúvida nenhuma. Então precisa sim, todo dia tem que aprender uma coisa nova dentro desse critério que a gente estabeleceu. É esse mínimo, essa pequena mudança, essa pequena diferença que o seu cão consegue realizar dentro de um novo contexto ou com um novo comportamento. Perfeito. Então não tem desculpa. E aí voltamos para a nossa pergunta maravilhosa que já sumiu aqui. O que não pode faltar na rotina do seu cão? Vamos ver se alguém respondeu aqui. Que preguiça é essa que vocês estão hoje? Hoje eu vou dar bronca. O pessoal não botou nada aqui, ó. Ninguém acha que pode faltar tudo na rotina do cão. Não tem problema nenhum. Vai deixando faltar. Então eu vou dar mais uma vez a minha opinião. E eu vou aproveitar para utilizar o que eu falei lá na primeira vez que eu perguntei, que eu falei de necessidades básicas, que o Paulinho até colocou comida e água. Depois ele colocou carinho também, que eu vi, mas desculpa, acabou passando. E eu falei de necessidades básicas, das coisas que a gente precisa oferecer para o nosso cão. Agora eu vou complementar. O que não pode faltar para o nosso cão são necessidades específicas. Depois, quem quiser, vai lá, dá uma olhada nas lives, tem uma live só sobre necessidades específicas. Isso não pode faltar para o seu cão também. Se você pensar na necessidade básica, ela não pode faltar de jeito nenhum. E a necessidade específica? Ela é a do seu cão. Aquilo que o seu cão consegue, aquele limite onde o seu cão está. Essa é a necessidade específica. Então, quando a gente fala de alimentação para o nosso cão que precisa ter como necessidade básica, a necessidade específica é uma alimentação balanceada, oferecida de formas diferentes, em brinquedos de enriquecimento ambiental, durante exercícios, durante atividades, treinos com você, modificar de repente o que você oferece, balancear ali com uma fruta, tudo dentro das orientações da pessoa especialista, a veterinária, o nutrólogo. Você procurar essas informações para balancear a dieta do seu cão, para ele conhecer novas texturas, novos sabores. Olha, isso é uma necessidade específica com questão alimentação. Quando a gente fala de atividade física, precisa ter atividade física. Agora, como necessidade específica, você precisa fazer atividades físicas compatíveis com o seu cão. Aquilo que ele consegue, está pronto, preparado para fazer, isso fisicamente, de acordo com a idade dele, com o tamanho dele, com a estrutura física, estrutura óssea do seu cão. Tem muitos cães que tem aquele focinho mais achatado. Então você precisa entender exatamente a temperatura que tá. Essa é a necessidade específica, não é simplesmente uma atividade física. É uma atividade física que seja compatível com o seu cão. Aí a gente fala de atividade cognitiva, que é ensinar o seu cão. Tem tudo a ver com o que eu falei agora. O que é uma necessidade específica? É uma atividade cognitiva exponencial. Você ensina o pouco e aí você vai transformando esse pouco para que o seu cão chegue lá no topo. Nossa, falei pouco, topo, um pouco. Essa é a necessidade específica. É você não parar de ensinar o seu cão, porém, entender qual é a velocidade com que ele aprende. Para que você possa sempre começar com um pouquinho e ir aumentando a dificuldade, as variáveis desse conhecimento que ele vai aprender agora. Então isso é uma necessidade específica. Atividade cognitiva o cão tem às vezes por natureza. Quando ele vai aprender uma coisa nova por si só, quando ele cria, é uma atividade cognitiva. Agora você evoluir esse conhecimento do seu cão é uma necessidade específica que a gente precisa ter. Atividades sociais de qualidade para o seu cão. Nenhuma experiência que seja impossível do seu cão lidar. Ele precisa lidar com frustrações, com dificuldades. Mas olha o que eu falei, ele precisa lidar. Ele precisa estar pronto para isso. Não adianta você jogar o seu cão no meio de um monte de outros cães, sem você saber quem são aqueles cães ou como eles reagem e como o seu cão vai reagir naquele momento. Você precisa fazer isso de qualidade. Apresentar essa sociedade para o seu cão, esses outros cães, de uma forma gradativa, com experiências positivas. Isso é necessidade específica do seu cão. Tem cão que você vai colocar lá, rodar a roleta da sorte e falar, ei, tomara que dê certo. E acaba dando certo. Só que você colocou o seu cão em risco. Uma experiência da vida dele, porque ele vai levar para a vida, em risco.
Então você precisa fazer isso de forma qualitativa, com qualidade. O cão ter um lugar para dormir, um lugar onde ele se sinta seguro, confortável, que ele possa descansar. Olha a diferença de você, como necessidade básica, ter um abrigo, uma cama, uma casinha para um cão, e ele não dormir bem ali. Você entender o seu cão, apresentar esse ambiente para ele, esse lugar onde ele vai dormir, estimulá-lo a ir para esse lugar. Olha a diferença de uma necessidade específica. Então isso precisa ter na rotina do nosso cão. Sem dúvida nenhuma, precisa ter necessidades específicas supridas. Pense sempre nisso. O que para o meu cão precisa ser oferecido de uma forma diferenciada? Essa é a parte importante. Continuando aqui. O que não pode faltar no dia a dia do seu cão, na rotina dele? Ficar sozinho. Levantei o clima. Levantei não, baixei o clima. Por que ele precisa? A gente precisa ensinar o nosso cão a ficar sozinho. Então isso não pode faltar na rotina do nosso cão. E aí quando eu falo de ficar sozinho, não é para que você pense agora, de primeira, que o seu cão precisa ficar sozinho o dia inteiro. Não é isso. Mas ele precisa criar essa independência. Você precisa dar esse espaço para ele. Entendê-lo para que você possa garantir que ele fique confortável na sua ausência. Que ele saiba lidar com as situações sozinho, sem precisar de um comando seu. Muitas pessoas procuram pessoas que trabalham com cães, né, adestramento e tal, para que as pessoas criem e ensinem para o cão um comando. Um comando de fica, um comando de espera, um comando de deita, um comando de pega. Milhares mais uma vez, milhares de comandos que a gente pode ensinar. Só que olha como isso fica atrelado à presença de uma pessoa para fazer isso. Olha como isso tira a autonomia do cão. Ele não consegue resolver o problema sozinho. Então quando eu digo que o cão todo dia, não pode faltar numa rotina de um cão, um momento de sozinho, ia falar de solidão, mas não é de solidão, de ficar sozinho, de resolver situações sozinhas, de absorver as informações sozinho, de uma forma saudável. Não é você trancar o seu cachorro num quarto e falar, não, deixa ele ficar ali, deixa ele lidar com essas emoções. Não é isso, nunca foi e nunca será isso. Não é esse o objetivo, seu cão não vai chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ele vai chegar, mas nos piores lugares. Vai começar a ter ansiedade, medo, chegar até uma ansiedade de separação, depende do cenário que você criar. Então é criar para o seu cão uma rotina onde em momentos ele fique na dele. Vamos imaginar dessa forma. Então você está na sala ali, só que você oferece um brinquedo para ele ou um cantinho para ele, ele tem uma almofada, uma caminha ali, para poder ficar no cantinho dele numa boa. E aí você pode sair do ambiente que ele vai continuar ali. Isso tem que ter todo dia. Todo dia o seu cão precisa estar sozinho em algum momento. Nem que sejam minutos, nem que sejam segundos. Lembra que eu acabei de falar que o cão precisa aprender todo dia. E aprender a ficar sozinho é um pouquinho por dia. E depois que ele aprendeu, tem que existir na rotina dele isso. Em algum momento, nem que seja para você tomar um banho. Você vai lá, pum, o cão fica ali numa boa, tranquilo. Você vai, toma um banho, você volta, ele está tranquilo. Ele não está ansioso, ele não está excitado pela sua presença, ele não está agitado. Pensa sempre, a gente precisa oferecer isso para o cão. Ele ficar sozinho, faz parte da rotina dele. Precisa fazer. Bom, falei aqui de ficar sozinho, falei das necessidades específicas. Faltou falar de higiene. Né? Quando a gente fala uma coisa que não pode faltar na rotina do nosso cão, é cuidar da higiene. A gente entra de novo como necessidade básica, mas se você pensar como necessidade específica, essa higiene diária do seu cão precisa existir. E aí é de acordo com cada cão, por isso que ela é específica. Se você tem um cão que tem um pelo maior, você precisa fazer uma escovação um pouco mais detalhada, de repente até um tempo maior fazendo isso. Mas e se ele tem um pelo curto? Quer dizer que esse pelo não precisa de escovação? Não precisa de estímulo? O seu cão não precisa aprender e gostar de ser escovado? Precisa. Mas é específico, porque não precisa tanto, mas precisa todo dia. Cuidar de dentes, todo dia. Olhos, ouvidos, todo dia. Você em casa.
com as coisas mais simples. Não estou dizendo que você precisa ser uma pessoa especialista em higiene canina, saber exatamente como faz cada detalhe, mas o mínimo você precisa fazer dentro de casa. Cuidar de patas do seu cão, não precisa cortar a unha. Unha sempre é uma coisa um pouco mais delicada, mas você precisa estimular o seu cão para que ele goste de ser higienizado. Eu ia falar tocado, que essa é a função. Em algum momento ele vai ser tocado em várias partes do corpo, às vezes até por crianças, às vezes sem querer, quando você pisa na pata, quando você pisa no rabo. Isso se você é uma pessoa mais desligada. Mas o seu cão precisa entender que esses toques acontecem, que eles são naturais, que eles são normais e muitas vezes eles são benéficos para o seu cão. Então, sem dúvida nenhuma, você fazer uma higiene diária do seu cão é uma necessidade específica, entendendo o seu cão, cuidar dos olhos dele, às vezes tem aqueles cães que tem o olho que lacrimeja mais, tudo isso, rabo do seu cão. Olha que importante, às vezes as pessoas pegam um cão que tem pelo curto, justamente por isso, não, que dá muito trabalho o cão que tem pelo grande, porque tem que escovar. O cão de pelo curto também é importantíssimo para a saúde da pele e da pelagem do seu cão ser escovado todo dia. E vai ser uma atividade social maravilhosa, e vai ser uma interação com você maravilhosa. Tudo que a gente puder fazer dentro de casa, lembra da brincadeira? Brincar dentro de casa. A gente garante para o nosso cão que é o ambiente seguro dele, que ele vai saber lidar, não terão estímulos externos que vão tirar a atenção dele, que vão impedir com que ele se controle. Olha que maravilhoso. Essa é mais uma coisa que precisa ter na rotina do seu cão. Autocontrole. Ensinar para o seu cão autocontrole. E aí varia de cão para cão, mas o cão conseguir se controlar e controlar os estímulos dos seus instintos, controlar os seus instintos por outros estímulos, agora tá certo. Imagina que legal que é para o seu cão todo dia ele ter isso. Ele conseguir ignorar instintos. Isso é ótimo, isso é uma evolução maravilhosa, isso vai fazer com que o seu cão seja completamente independente, sabendo resolver problemas, resolver conflitos. Então isso é uma coisa que também precisa ter. Se eu for falar aqui, tem muita coisa que precisa ter todo dia. E aí você pode falar, mas é muita coisa, eu não tenho tempo para fazer isso. A gente está falando de uma rotina à prova de erro. Dentro do tempo de qualidade que você passa com o seu cão, é ali que você vai inserir atividades onde cumpram esses objetivos. Vou dar o exemplo de uma. Você pegar um brinquedo de enriquecimento ambiental, onde você coloca a alimentação dentro. Existem diversos tipos aí. É importante que você apresente para o seu cão isso de uma forma gradual, para que ele entenda como funciona aquilo, goste e consiga realizar aquele objetivo. Olha quanta coisa a gente já inseriu num único brinquedinho. Aí, você, além disso, você está alimentando o seu cão de uma forma balanceada, enriquecendo o ambiente dele. Você está participando, porque na hora que você for oferecer isso, você pede um comando, um truque para ele, ensina uma coisinha nova, lembra de ensinar todo dia? Você já inseriu mais uma coisa, isso não passou nem 2 segundos. E aí você pega, oferece para ele, e aí você deixa ele sozinho. Olha que legal. Olha que legal, eu derrubando todas as suas desculpas de não ter tempo para poder ajudar o seu cão a ter uma vida equilibrada, ser otimista, ter autocontrole. Olha que maravilha. Não falei do autocontrole, mas é outra situação. Ele esperar você dar isso para ele. Você coloca no chão e ele não vem direto ali em cima. Você faz esse processo com ele, pelo amor de Deus. Não é assim, então o Beto pediu, vai colocar aqui, ele não pode vir. Se ele vier, eu vou dar um safanão nele. Não, você ensina ele de forma gradual a esperar que você coloque, para que ele tenha calma. E aí você pode até liberar e falar para ele, agora pode pegar, não tem problema nenhum. Ou simplesmente depois que você colocou e tirou a mão, ele pode pegar. Olha quanta coisa a gente consegue fazer em 3 minutos. Se a gente não tem 3 minutos para incluir tudo isso dentro de uma única ferramenta, a gente está fazendo isso errado. Existem esses termos, né? Você está fazendo isso errado. Então, olha, isso é uma rotina à prova de erros. E aí, para finalizar, deixa eu ver se alguém respondeu a pergunta. Nossa, eu sempre vou direto aqui, não clico na resposta de vocês. Para finalizar, a gente precisa entender que uma rotina à prova de erros é uma rotina variada. E quando eu digo variada, é você fazer as mesmas situações, passeios. Eu faço um passeio, só que hoje eu vou fazer um passeio em outra direção. Hoje eu vou fazer um passeio de carro. Hoje eu vou fazer um passeio e ir até a casa de alguém.
Hoje eu vou fazer um passeio até um parque de cães. Olha como que a gente trabalhou bem a rotina do nosso cão. Ele não ficou na mesmice. Lembra que mesmice não é a rotina ideal para o cão. Seu cão está no automático. Seu cão não está pensando, não está se desenvolvendo como indivíduo dessa sociedade, não está sabendo como é que ele lida com frustrações, com dificuldades, com desconfortos. A gente tem que garantir isso para o nosso cão. Então você oferecer uma rotina variada, entra com aquela parte da generalização que eu falei agora há pouco. Você vai oferecer as mesmas coisas, uma alimentação balanceada, atividades físicas compatíveis com o seu cão, atividades sociais de qualidade, atividades cognitivas exponenciais, porém, cada vez de uma forma diferente, em um lugar diferente, em um contexto, em um horário diferente. É maravilhoso. Entendam que para que o seu cão aprenda, você precisa fazer igualzinho, entrar na mesmice. Fiz a mesmice, pum, ele entendeu. Agora, a partir daí, eu vou transformar isso em uma rotina saudável, para que ele consiga entender, para que ele fique confortável, para que ele confie em você, para que ele saiba que não tem problema. Essa pessoa que está comigo aqui, ela só me põe em situações boas, que eu consigo lidar. Isso é a grande sacada. É o seu cão saber que ele consegue se virar sozinho. Tem uma coisa que eu falo, que às vezes ela é meio a famosa faca de dois gumes. Eu sempre falo, e quando eu falo, não devia ter falado. Mas vou falar de novo, porque eu gosto de falar. Os cães precisam tomar decisões. A gente precisa permitir que os cães tomem decisões. Isso vai garantir uma rotina saudável para o cão, porque você controla o ambiente dentro de casa, vamos colocar dentro de casa a princípio, e o seu cão, ele não tem outra alternativa a não ser tomar a decisão certa. Porém, foi ele que tomou essa decisão. Foi ele que tomou. A partir do momento que o cão toma uma decisão, é muito mais forte para ele, traz confiança, traz segurança. É por isso que muitos comportamentos aí os cães começam a fazer e você nem sabe por quê. Porque foi ele que tomou essa decisão. E geralmente são esses comportamentos que acabam te incomodando. Porque você não sabe como aconteceu, ou seja, você não estava no controle da situação e o seu cão continua fazendo. Porque ele precisava fazer, suprir alguma necessidade específica dele, ele foi lá, criou a rotina dele e você não sabia de nada. Você não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi uma decisão que ele tomou, por isso é forte. Então você transforma a situação, controla esse ambiente onde você vai oferecer essas atividades, essa rotina variada para o seu cão, para que você garanta que ele consiga tomar a decisão certa. Parece um pouco complicado, por isso que eu falo que às vezes é uma faca de dois gumes, que fala, o Beto falou para o cão tomar a decisão. Você precisa transformar de forma que ele acerte. Vou imaginar uma bem rápida aqui, bem simples. Você está ensinando o seu cão um exercício de propriocepção, que é para ele entender como funciona o corpo dele, a movimentação. Você coloca cadeiras onde ele não consiga passar por baixo. E aí você chama ele. Aí ele vem até você. Aí você vai se aproximando ou colocando o petisco mais para trás. Ele não tem outra opção a não ser andar para trás. Olha como foi ele que tomou essa decisão e olha como foi você que garantiu que essa decisão fosse tomada. Então pense, seja criativo, garanta que o seu cão tenha uma rotina variada, sem dúvida nenhuma, essa rotina vai ser a prova de erros. E o seu cão, sabendo que ele pode errar, ele não vai errar, porque ele sabe qual é a decisão a ser tomada. Ele vai tomar a decisão acertada, porque você já orientou ele, já garantiu que ele soubesse como lidar com isso. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso objetivo. É garantir que os nossos cães sejam cada vez mais independentes, consigam lidar com situações, consigam viver na sociedade e saber como essa sociedade funciona. Aí, sem dúvida nenhuma, nós seremos sempre os melhores amigos, as melhores amigas dos nossos cães. Esse é o nosso objetivo quando a gente traz um cão para casa. Muito obrigado a todos que participaram aí. Espero que estejamos cada vez mais cientes da nossa responsabilidade, da nossa capacidade com os nossos cães, para que a gente possa garantir para o nosso cão uma rotina à prova de erro. Muito obrigado, uma ótima noite, fiquem com Deus, até